na força do glúteo durante a corrida. Muito bem, fique à vontade para apresentar. Se apresentem, né? Porque isso aí vai para a internet depois. Então, o nosso artigo que a gente escolheu para apresentar é sobre as diferenças na força muscular dos glúteos entre os sexos durante a corrida. Os autores, então, é o Vanata e o Kernozek. Foi escrito em 2018 nos Estados Unidos. E quem vai apresentar sou eu, a Sara Biribil, e o Franco Renz. Então, a introdução do nosso artigo, ele começa trazendo que as lesões de extremidades inferiores, de ligamento cruzado anterior, síndrome da banda iliotibial, são muito comuns tanto em homens e mulheres durante a corrida. Só que existe uma diferença na incidência dessas patologias entre os sexos. E eles acabam levantando hipóteses do porquê que isso aconteceria. Então, as diferenças anatômicas, hormonais e neuromusculares poderiam estar envolvidas. Muitos estudos, então, já foram feitos analisando a parte anatômica e neuromusculares, onde as diferenças na função da musculatura do quadril exigiriam, então, que a mulher fizesse um aumento do pico da rotação interna, um aumento da adução e um aumento da rotação interna durante o exercício. E essa cinemática estaria associada, então, às lesões. Somado a isso, então, não só as diferenças cinemáticas, as diferenças cinéticas das articulações, então, as articulações do quadril, elas acabam recebendo diferentes cargas, elas são exigidas em níveis de ativação de força diferente para executar um movimento. Então, mesmo que homens e mulheres tenham um tempo semelhante de ativação da musculatura do glúteo máximo, elas acabariam tendo níveis de ativação diferentes. E essa é uma das possíveis etiologias para as lesões que eles trazem, porque a fadiga muscular, ela diminui a capacidade de controlar um movimento por parte desse músculo. Tratando do objetivo, então, o objetivo seria descrever a diferença entre a força muscular glútea entre homens e mulheres durante a corrida. Como a Sara já comentou no slide anterior, a hipótese principal do nosso artigo seria comparar os resultados com artigos já postados na literatura e já consolidados na literatura. Dentro desses artigos teria, então, aumento da adução do quadril do sexo feminino, seria um dos resultados, que geraria uma redução da força do glúteo médio e mínimo, aumentando assim, então, a eletromiografia do glúteo máximo, a maior ativação do glúteo máximo, gerando maior força muscular do glúteo máximo nas mulheres em relação aos homens. Porém, no decorrer desse estudo, da nossa apresentação, enfim, a gente vai poder perceber que os resultados não foram os mais esperados, mas isso a gente vai seguindo e vai discutindo. Então, a metodologia foi uma população de 21 participantes em cada um dos grupos. Então, no grupo feminino, a idade média foi de 21,9 anos, a altura de 165 centímetros, uma massa de 59 quilos. E no grupo masculino, a idade foi de 21,7 anos, uma altura de 177 centímetros, uma massa de 75 quilos. A pontuação de Tegner foi uma média de 6 entre os dois. Lembrando que essa escala de Tegner é em relação à participação regular em esportes envolvendo corrida e salto. Tratando então dos critérios de inclusão, ambos os sexos teriam que ter a rotina de corrida superior a 16 km por semana, tendo um padrão retropé durante a corrida, ou seja, como já foi explicado anteriormente, uma pisada primeiro com o calcanhar no chão, uma pontuação igual ou superior a 5 na escala de atividade Tegner, como ambos foi relatado que ambos tiveram média de 6 nessa escala, e não ter apresentado lesão que limitasse a prática esportiva nos últimos 12 meses. Os critérios de exclusão, então, seriam a gravidez, patologias cardiovasculares e cirurgias de membros inferiores nos últimos 12 meses. Lembrando que todos os participantes assinaram o termo de consentimento informado no protocolo teste. Então, a coleta de dados. Então, foi realizado um modelo músculo-esquelético a partir da posição neutra estática para captura de força. Os corredores utilizaram modelos iguais de tênis. E após 3 treinos de corrida, eles correram em uma pista de 20 metros, numa velocidade com um intervalo de 3,52 a 3,89 metros por segundo, e o mínimo de tentativas bem-sucedidas para a coleta de dados foi de 5. Tratando então da metodologia sobre análise do movimento, foram colocados em cada participante 47 marcadores refletivos para analisar o movimento. O centro da articulação do quadril, então, foi baseado em Bell, Peterson e Branch, a partir dos dados de marcadores durante um ensaio estático em pé neutro.
A captura do movimento foi realizada por 15 câmeras, com uma taxa de amostra de 180 Hz. As forças de reação do solo foram coletadas com uma plataforma de força de 1800 Hz, e os dados analógicos das plataformas de força e os dados cinemáticos foram filtrados a 15 Hz usando um filtro digital low pass. Então, o modelo de corpo humano utilizado para calcular a força foi com base no modelo musculoesquelético de 40 graus de liberdade e 18 segmentos rígidos. Essa força muscular, então, foi estimada a partir dos dados cinéticos e cinemáticos dos momentos articulares durante a corrida da fase de apoio. E essas foram pareadas com a massa corporal e expressas em Newton por quilograma. O limiar foi de 20 newtons para a força vertical na plataforma de força. E a análise estatística foi feita, então, uma análise multivariada de testes de variância, foram utilizados para detectar diferenças nas forças musculares dos glúteos e dos isquiotibiais, da cinemática do quadril e pélvica e as variáveis cinéticas do quadril entre os sexos. Trazendo, então, os resultados, só vou botar uma marcaçãozinha aqui para situar melhor. A tabela 1, ela vai comparar o pico de força muscular média entre mulheres e homens durante a fase de apoio da corrida. Lembrando que, para ter um valor significativo na pesquisa, o valor de P aqui teria que ser menor do que 0,05. No caso, nessa comparação aqui da tabela 1, todos os valores tiveram um resultado significativo para a pesquisa. Tratando, então, aqui a gente mediu a força do glúteo máximo, médio, mínimo e dos isquios tibiais. Tratando do glúteo máximo, então, as mulheres apresentaram uma força menor de 58,17% menor de força do que os homens no glúteo máximo. Em questão no glúteo médio, mínimo e nos isquios tibiais, elas se sobressaíram em questão da força muscular média. No glúteo médio, então, tiveram um aumento de 71,3% em relação aos homens, no glúteo mínimo 86,8%, maior produção de força muscular média, e nos isquios tibiais elas tiveram um aumento de 26,9%. Então, apresentando o gráfico, no eixo X a gente vai ter a força em Newton por quilograma, e no eixo Y, então, a gente vai ter a fase de apoio da corrida. Então, do 0 ao 100 seria o início da fase de apoio e o final da fase de apoio. A linha contínua são as mulheres, e a linha pontilhada, então, vão representar os homens. E essas linhas que tem entre eles, no caso, na vertical, são os desvios padrões do que foi achado. Então, o glúteo máximo, como a gente pode ver, os homens eles tiveram um pico de ativação máximo em torno de 20, na fase de 40% da fase de apoio, enquanto que as mulheres tiveram o seu pico máximo de ativação do glúteo máximo em torno de 6, durante a fase de apoio no nível 70. Em relação, então, ao glúteo médio, então, a gente consegue perceber que as mulheres, elas apresentaram uma maior ativação do glúteo médio na fase inicial da fase de apoio, em relação aos homens. Depois elas acabaram reduzindo. Tratando do glúteo mínimo, então, só para relembrar, o eixo X aqui na vertical é a força tratada por Newton por quilograma, e no eixo Y, na horizontal, é a fase de apoio, o período da fase de apoio durante a corrida. No glúteo mínimo, então, pode-se demonstrar que as mulheres tiveram um pico de força máximo em torno de uns 10 newtons por quilograma no percurso em 40% da fase de apoio. E os homens tiveram a maior ativação, pico máximo, em torno de 6 newtons por quilograma na fase de 60% a 70% da fase de apoio. Na tabela 2, ela vai tratar das medidas da cinemática a diferença entre homens e mulheres durante a fase de apoio da corrida. Então, o que a gente consegue perceber? Que na adução do quadril e na anteriorização pélvica foi o que teve significância estatística para esse estudo. Então, no caso, as mulheres, elas apresentaram um maior grau de adução em relação aos homens, e os homens, eles apresentaram uma maior anteriorização pélvica em relação às mulheres. Em relação à flexão do quadril, teve uma relevância moderada, segundo o estudo, onde os homens acabaram apresentando uma flexão de quadril maior que as mulheres. Em relação à rotação interna e retroversão pélvica, eles não tiveram significância estatística e diferença entre os sexos.
Então, aqui nessa tabela, no eixo X, a gente vai ter os graus do movimento, e no eixo Y, então, vai ser a fase de apoio da corrida. Então, na flexão do quadril, a gente consegue perceber, na linha pontilhada sendo os homens, que eles acabaram tendo uma maior, principalmente no final da fase de apoio, uma maior flexão do quadril em relação às mulheres, que seria a linha contínua. Tratando então do gráfico da direita, lembrando que o eixo X aqui trata dos graus de amplitude de movimento e aqui a fase de apoio no eixo Y. Aqui a gente pode perceber que os homens tiveram uma pequena vantagem na anteriorização da pelve durante a fase de apoio da corrida. Um pouco maior o aumento do grau, enfim, do movimento do que as mulheres, que seriam a linha contínua aqui. Em relação, então, o gráfico B, ele vai apresentar, então, a abdução do quadril nos números positivos e uma adução nos números negativos. O que a gente consegue perceber? Que as mulheres, a linha contínua, elas apresentam durante toda a fase de apoio uma adução do quadril, elas não chegam a fazer uma abdução do quadril durante a fase de apoio. Enquanto que os homens, eles iniciam a fase de apoio em uma abdução, eles voltam para a posição neutra e acabam fazendo uma leve adução no final da fase de apoio. Tratando aqui então da retroversão da pelve, a gente pode perceber que não teve valor estatístico significante na nossa pesquisa, até porque as linhas aqui entre homens e mulheres elas se cruzam e não tiveram dados significantes para a pesquisa, resultados significantes para a pesquisa. Em relação à rotação, então, a gente consegue perceber os números positivos são a rotação interna, os números negativos, então, no eixo X, são a rotação externa do quadril, e durante a fase de apoio da corrida. O que acontece? Os homens, que é a linha pontilhada, eles acabaram não fazendo movimentação de rotação do quadril quase durante a fase de apoio. Em comparação, as mulheres, elas iniciam a fase de apoio com uma rotação interna, elas voltam para o eixo 0 e acabam fazendo uma rotação externa no final da fase de apoio. A tabela 3, então, ele compara as variáveis cinéticas de pico médio entre mulheres e homens durante a fase de apoio da corrida. Aqui, como a gente pôde perceber, teve apenas 2 resultados que tiveram um resultado significante na pesquisa, que seriam a adução do quadril, onde as mulheres conseguiram ter uma cinemática maior do que os homens, demonstraram 23,2% maior momento de adução do quadril em relação aos homens, e na rotação externa do quadril também as mulheres se sobressaíram um pouco, demonstrando 140,7% maior momento de rotação externa do quadril. Aqui vale a gente ressaltar também a questão da extensão do quadril, que elas não obteve muita diferença em relação à cinética no movimento de extensão do quadril. Porém, isso futuramente no nosso trabalho vai voltar à discussão pela questão de eles terem uma ativação diferente na relação da extensão do quadril, o que vai levar em questão futuramente no nosso trabalho na discussão. Então, o nosso trabalho mostrou que as mulheres apresentam maior força do glúteo médio, mínimo e dos isquiotibiais e uma menor força do glúteo máximo em comparação aos homens durante a corrida. E, associado ainda, elas apresentam maior pico de adução do quadril e um menor pico de flexão e inclinação anterior da pelve. A gente resolveu botar essa tabelinha aqui, então, só para comparar alguns dados analisados que já estavam na literatura, feitos por Lenhart, um artigo feito por Lenhart em 2014. Lembrando que esse artigo do Lenhart, eles tiveram uma avaliação da força diferente do que o nosso estudo atual. Em Lenhart, eles avaliaram a força muscular por eletromiografia e nosso estudo por uma plataforma de força. E, no estudo de Lenhart, eles avaliaram apenas o sexo feminino. A variável, então, que foi avaliada foi a força entre glúteo médio, mínimo e máximo, podendo notar que no glúteo médio teve uma diferença bem significativa entre ambos os estudos, lembrando que Lenhart é eletromiografia e o nosso estudo é uma plataforma de força que utilizou para medir essa força. O glúteo mínimo, então, também teve uma variação bem significativa, enquanto no glúteo máximo não teve
teve uma variação, mas não tão significativa quanto o médio e o mínimo. Tá, então as hipóteses que ele discute. A primeira coisa que ele leva em consideração é que existe uma diferença na força do glúteo máximo. No nosso estudo, ele mostrou que as mulheres utilizariam menos a força do glúteo máximo para realizar a corrida. Só que na literatura, nos estudos que utilizaram eletromiografia, a maior atividade eletromiográfica resultaria numa maior produção da força do glúteo máximo. Então, essa foi a primeira discordância que ele teve em relação à literatura. Na segunda hipótese, então, o autor ele tenta trazer o porquê das mulheres terem essa menor ativação do glúteo máximo em relação aos homens. E isso tem muito a ver com o momento de extensão, como eu havia falado antes, que iria voltar à tona esse assunto. Esse momento de extensão, então, como a gente conseguiu perceber na tabela, homens e mulheres eles conseguiram produzir a mesma força durante o momento de extensão do quadril. Porém, eles acabaram utilizando recrutamentos musculares diferentes. Como assim? Eles realizaram a mesma força, porém, os homens utilizaram mais fibras musculares do glúteo máximo para realizar essa extensão do quadril, enquanto as mulheres apresentaram um recrutamento muscular maior dos isquiotibiais. Ou seja, eles produzem a mesma força. No nosso estudo, claro, eles conseguiram produzir a mesma força na extensão do quadril, porém utilizaram recrutamentos musculares diferentes para chegar nessa mesma força. Os homens glúteo máximo, as mulheres isquiotibiais. Outra questão que ele traz para discussão no nosso estudo seria se a anatomia do quadril influenciaria nos resultados do presente estudo. E sim, a gente chega à conclusão que sim, porque a anatomia do quadril da mulher é diferente da do homem. A mulher, por ter um quadril um pouco mais largo, ela acaba necessitando fazer uma adução desse quadril durante a fase de apoio para trazer esse pé mais próximo da linha média do corpo, tentando alinhar um pouco essa corrida, tentando manter ela um pouco mais segura, fazendo a adução do quadril em busca de trazer o pé mais próximo da linha média do corpo. A outra hipótese que o autor também cita seria o porquê das mulheres terem uma maior rotação externa do que os homens. E isso leva muito em consideração a anatomia do quadril. Porque devido às mulheres fazer essa adução do quadril, automaticamente o quadril vai fazer uma rotação externa. Assim, necessitando mais dos músculos rotadores externos de quadril. Entre eles, como alguns principais, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Aí chega o resultado, então, do porquê as mulheres terem uma maior ativação do glúteo médio e do glúteo mínimo, por tentar controlar essa rotação externa e tentar manter esse quadril mais estável. Em relação, então, à rotação interna, o nosso estudo mostrou que não teve diferença entre os sexos. Mas, em relação à literatura, a literatura mostraria que o pico da rotação interna das mulheres seria maior que os homens durante a fase da corrida. E a explicação que ele dá para ter encontrado esses dados diferentes da literatura foi porque a amostra era muito pequena ou a forma como foi coletados os dados cinemáticos. Em relação à cinemática do quadril, essa parte ele concorda com a literatura existente, que as mulheres acabam tendo um maior movimento no plano frontal, então elas acabam fazendo uma maior adução do quadril, como o Franco disse, ali no item 3. Em relação à movimentação da pelve, o nosso estudo ele mostrou uma diferença mínima entre homens e mulheres em relação à anteriorização ou retroversão da pelve durante a corrida. Só que ele indica no estudo que deveria ter mais estudos, porque a estabilidade lombopélvica é uma das possibilidades para o aumento de lesão entre os sexos. Então, em relação às limitações desse estudo, a primeira que ele traz é em relação à captura do movimento e dados na plataforma de força, dentro de um modelo músculo-esquelético, porque tu exige aproximações anatômicas, e talvez a arquitetura da pelve nesse modelo pode ter influenciado no aumento ou na redução da força dos músculos, quando ele quis comparar com a literatura existente e a amplitude em relação à eletromiografia. Outra limitação do estudo foi que todos os participantes eram corredores de retropé, então esse estudo não pode ser utilizado para corredores de pé, porque a força muscular utilizada entre eles é diferente. Outra limitação do estudo também que o autor trouxe seria que a velocidade média controlada para todos os corredores
que podem não ter representado a velocidade de corrida preferida ou típica dos participantes, ou seja, essa velocidade controlada pelo estudo pode ter dificultado um pouco na análise, pela questão de talvez alguns participantes, alguns corredores, enfim, do estudo, não terem o hábito de correr na velocidade proposta pelo estudo, o que isso implica em diferentes equipamentos musculares, diferentes movimentos, enfim. Outra coisa também que pode ter limitado o estudo seria o calçado. Como foi citado anteriormente, todos usaram o mesmo calçado para participar dessa corrida, o que pode afetar na mecânica observada no estudo pela questão de uma pessoa correr com um calçado, normalmente, habitualmente correr com o seu calçado de preferência, e no estudo eles botarem um calçado igual para todos. Isso pode talvez ter afetado a biomecânica, porém o estudo alega que por todos estarem usando o mesmo calçado, isso não deveria ter resultado significativo no estudo. Tratando da conclusão, então, a gente pode concluir que as diferenças nas forças musculares glúteas e na cinemática e cinética do quadril. Ou seja, a gente pôde perceber que no decorrer do trabalho, a força muscular glútea foi diferente entre homens e mulheres, assim como a cinemática e a cinética do quadril. As mulheres, então, tiveram maior ativação do glúteo médio e mínimo por fazer maior adução do quadril, gerando uma maior rotação externa. Aquilo que eu havia comentado antes também, as mulheres, por ter um quadril mais largo, elas tendem a fazer uma adução do quadril maior, gerando uma maior rotação externa, exigindo uma maior ativação dos rotadores externos do quadril, que entre os principais estão glúteo médio e mínimo. As mulheres também podem utilizar uma estratégia muscular diferente para gerar extensão do quadril. Como eu também já havia comentado, eles conseguiram produzir a mesma força na extensão do quadril, porém, as mulheres utilizaram uma estratégia muscular diferente para alcançar essa extensão do quadril na mesma força dos homens. Elas utilizaram isquios tibiais e os homens glúteo máximo. Diante disso tudo, então, a gente pode perceber que o sexo feminino apresenta, por questões anatômicas e neuromusculares, maior suscetibilidade a lesões nas extremidades inferiores. Obrigada, gente. Eita! Parabéns pela apresentação, meninos. Acho que foi muito boa. Parabéns, muito boa. Boa tarde primeiro. Tarde. Tarde. Parabéns, viu? Difícil esses artigos, mas viram. Muito difícil. A Sara tava com... Eu lembro do meu primeiro artigo também. A gente não sabia nem o que tava falando. Isso. Mas conforme a gente vai repetindo, a gente vai acostumando Vai com... aprendendo a linguagem e tudo mais, é facilita. Meu Deus do céu. Essa é a parte boa de ir apresentando com frequência, assim, né? Várias pessoas. Você vai se habituando com os termos, as anormalidades. E aí, quem é que quer comentar primeiro? Otávio, faz tempo que tu não aparece aí, quer comentar o artigo? Eu achei ele bem interessante, porque, tipo, nunca que eu poderia imaginar que alguém faria uma pesquisa dessas. Tipo, cara, é uma coisa muito específica. É uma coisa que eu nunca pensaria, sinceramente, em fazer. Bastante específica. O que vocês repararam nas diferenças entre meninos e meninas, homens e mulheres ali no estudo, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Vai lá. Vocês comentaram ali que a redução da força no glúteo médio e mínimo está relacionada à rotação externa? Alguma coisa assim, ou eu tô... O aumento, na verdade. O aumento? Por exemplo, uma rotação externa vai exigir mais dos rotadores externos, sendo eles glúteo médio e mínimo também. Daí, por essa questão das mulheres terem que aduzir o quadril um pouco mais, acaba tendo, na fase de apoio, essa rotação externa e exige mais os rotadores externos do quadril. Tipo, aumentando a participação muscular do glúteo médio e mínimo. Lembra que, na verdade, é o movimento de rotação externa que está acontecendo, porque no início da fase de apoio elas estão numa rotação interna. E daí, como a gente viu no final do gráfico, elas estão numa rotação externa, né? Que o gráfico da mulher começa positivo e termina negativo. Lembram disso? Então, o que está acontecendo ali é uma rotação externa. Elas começam com rotação interna e fazem a rotação externa no meio da fase de apoio. Beleza, muito obrigado. Duda, quer comentar? Dani?
Eu acho que o artigo dá para correlacionar um pouquinho com aquele que eu apresentei, que sempre que tem um aumento, né, ou uma tendência a aumentar, o movimento ali, por exemplo, da rotação externa, vai ser suscetível à lesão, né? E as mulheres sempre são suscetíveis a mais lesões, né? Duda, consegue correlacionar com o teu estudo? Também, ó, eu correlacionando com o do passado já, essa questão da potência, né? Eu não sei se teria a ver, já, mas ao mesmo tempo me confundiu um pouco, sabe? Esse dos homens, né? Terem a relação do glúteo máximo menor, só que a mulher maior. E aí eu consigo correlacionar, até fiz uma anotação, só que eu não entendi muito bem, sabe? Como que a gente pode correlacionar essa ideia da potência, né? Da força deles, da velocidade, com das mulheres podendo ter mais. Seria mais pelo movimento da adução? A gente não pode confundir aqui as variáveis. O que o estudo da Sara e do Franco mediu ali é força muscular. É tipo a força que o músculo produz durante o movimento, né? Ou seja, a necessidade de utilizar aquele músculo durante a tarefa. É um modelo que faz isso, é um cálculo, né? Enfim, sempre é. E no teu caso, Duda, foi potência articular. Então, é força resultante da articulação em razão da velocidade. Esse tem mais relação com o momento articular que o Franco comentou no final. Né? Aquela hipótese 2 e 3 ali que o Franco apresentou, elas são bem importantes para a gente entender essa questão aí dos momentos, né? Ramiro, alguma correlação com o teu estudo? Sim, mas mais ou menos, né? Mas eles trazem a questão do que pode ter alterado a forma, a biomecânica da corrida em função da velocidade. E aí eles trazem só o movimento com o retropé, né? No meu tinha ambos, então não apresenta tanta relação. Mas o que eu fiquei em dúvida foi com relação se as mulheres têm mais força de glúteo médio, elas tenderiam a ter menos joelho valgo, não? Do que os homens. Então, a gente não está medindo a força que a pessoa tem. Ali eles estão medindo a força que a pessoa faz durante o movimento. O que significa isso? Se tu botar a tua perna mais próxima da tua linha média, fazendo uma adução maior, tu tá aumentando a distância perpendicular entre a tua articulação e a linha de ação da força, ou seja, tu tá exigindo cada vez mais do teu glúteo médio, né? Já se tu abre mais a perna, tu exige menos dos teus glúteos, né? Entende o que eu quero dizer? Então ali elas têm que fazer mais força porque elas estão pisando mais assim, né? Então, um dia eu vou comprar aqueles bonequinhos de madeira, sabe? Aquelas coisinhas para fazer aqui. Que nem aquele que a gente tem no laboratório lá que o Lauro... Vou até buscar agora no Mercado Livre isso. Tá empalado? O Guilherminho lá. O que acontece? Como elas estão pisando mais assim, né? A articulação do quadril aqui, o que acontece? Tem uma tendência maior de adução. Né? Pensando aqui o quadril... Vamos pensar assim, ó, o bonequinho, né? As meninas, quando vão correr, correm com maior adução, né? Então, como ela está com mais adução do quadril, aqui está o quadril, o que acontece? Tem uma tendência de fazer ainda mais adução e eu vou ter que usar ainda mais glúteo médio. Então, por mais que elas possam ser mais fortes ou mais fracas, independente disso, a adução faz com que ela tenha que fazer mais força daquele músculo. Sim, tá mais relacionado com a exigência da musculatura do que com a força em si. Perfeito, perfeito. Sempre que a gente olha esses estudos durante o movimento, o que nós estamos olhando é o grau de esforço, né? E não a capacidade. Então, obrigado, agora ficou bem claro. Isso aí. O Doug tem microfone? O Doug não tem, né? Dogão, cadê o Dogão? Eu acho que ele não tem microfone, da outra vez ele já não tinha. A Laís já comentou. Lucas, tu já comentou agora? Não me lembro. Eu tirei dúvida só. Tirou dúvida? Já tá ótimo. Eu fiquei. Vai lá, ótimo, quero saber. É porque assim, ó, eu não entendi. Porque ele falou bem assim, que o aumento da atividade eletromiográfica não necessariamente está relacionado com o aumento da força
porque tu está fazendo um movimento dinâmico. Mas não entendo se a melhor forma de tu captar essa força seria por eletromiografia, por que não é o melhor? Não entendi isso aí. Vamos lá. O que é a eletromiografia, tá? Eletromiografia é uma técnica em que a gente coloca eletrodos sobre a pele e captura a repercussão elétrica do músculo na pele. Então, de toda a eletricidade que passa por dentro do músculo, um pouco dessa eletricidade passa para a pele e o eletrodo consegue sentir isso, né? É como se o nosso músculo estivesse dando choque do lado de fora. E é exatamente isso que acontece, só que é um choque tão fraquinho, milivolts, milésimos de volts, e daí tu precisa de um eletrodo, de um amplificador para detectar isso, tá? Modelo biomecânico, que é o que o teu estudo avaliou, ele faz o quê? Ele vê qual é a posição que o músculo tá, qual é a força, qual é o movimento, qual é a dinâmica do movimento e estima qual a força que o músculo fez. Qual a melhor técnica para descobrir a verdadeira força que o músculo fez? Nenhuma das duas. As duas têm limitação. Primeiro, o modelo biomecânico, ele não me diz, por exemplo, se eu estou fazendo uma isometria. Porque, por exemplo, eu posso estar aqui, ó, fazendo muita força com o bíceps e com o tríceps, tá? Só que para o modelo biomecânico, eu estou parado e não tem movimento nenhum acontecendo. Então, para ele, eu estou fazendo 0 de força. Tá? O modelo biomecânico não tem como saber se tem um músculo puxando, 2 músculos puxando em direções opostas simultaneamente. Então, ele despreza todo e qualquer tipo de isometria que esteja acontecendo. E eletromiografia tem uma limitação muito importante, que é o quê? Ela mede o quanto de eletricidade está passando pelo músculo. Isso significa que é necessariamente o quanto de força que o músculo faz? Não. Por quê? Porque existem outras coisas que podem contribuir para o músculo fazer força. Os componentes passivos, os componentes elásticos, recrutamento, que é a quantidade de eletricidade que o meu cérebro manda para o músculo, não é diretamente proporcional à força que o músculo faz. Né? Porque a gente tem que lembrar que recrutamento é um sinal que a gente envia para o músculo. Agora, o que o músculo vai fazer com esse sinal é outra história. Vocês entendem isso, gente? Que o nosso sistema nervoso central ele vai mandar um choque lá para o músculo. Agora, como que actina e miosina vão se juntar e vão reagir a essa eletricidade que está chegando ali é outra história. Né? É como se, sei lá, eu dissesse assim, Lucas, levanta uma caixa. Daí o Lucas vai levantar a caixa do jeito dele. Não quer dizer que ele vai levantar com o máximo de força ou o mínimo de força. Ele recebeu um comando. Claro que o nosso sistema nervoso central é super modulado, né, gente? Esse comando vai, inclusive, ser seletivo no tipo de fibra, vai ser seletivo na velocidade. É super fino, mas tem uma certa limitação. Quando a gente faz um gráfico de força por eletromiografia, normalmente é assim, ó. Com pouca força, força e eletromiografia andam junto. Mas quando eu começo a exigir muita força do músculo, o que acontece? A eletromiografia sobe e a força muscular sobe bem pouquinho. Porque eu começo a mandar muito mais sinal do que efetivamente o meu músculo consegue realizar de força. Né? Então, eles são proporcionais só no começo. Se a gente fosse desenhar um gráfico dos dois juntos, sabe? Então, são as limitações, Sara. Agora, qual é o melhor, qual a gente vai escolher, em qual a gente vai acreditar, a gente não tem como bater assim categoricamente, esse é melhor, vamos acreditar nesse, porque cada um tem as suas limitações e tem as suas relevâncias. Né? Obrigada. Respondi? Sim. Eu não sei, às vezes parece que as minhas respostas dão mais dúvidas, né? Tipo, tá, então eu não posso acreditar em nada. É mais ou menos assim. Não. É esclarecedor, na verdade. Muito bem. Laís, tu consegue apresentar hoje? Como é que nós estamos? Sim, Gui, tava colocando na tomada aqui meu computador. Ótimo, então vamos tentar. Vamos tentar. Isso. Gente, hoje às 4 horas eu tenho uma banca de TCC e eu gostaria que vocês... Caiu tudo aqui, peraí. Eu tenho uma banca de TCC e eu gostaria que vocês assistissem. É a do Leonardo
e ele criou uma planilha de avaliação do Squat Clean, da biomecânica do Squat Clean. que A legal. orientadora dele é a Mônica, que também tem doutorado na área de biomecânica, e tá bem legal o trabalho dele. Eu vou botar o link aqui para vocês. Se vocês puderem assistir, não percam essa oportunidade, porque tá bem interessante o trabalho dele, e possivelmente ele vai lançar um produto dessa planilha, eu não sei. Legal. Então tá aqui o link, depois às 4 horas começa. Então se a gente conseguir ir até as 4, melhor. Laís, contigo, eu só vou pegar meu celular que desabou aqui. Eu já nem sei mais como... Apresentar agora. Peraí, deixa eu entrar aqui. Apresentar agora. Tela inteira. Tela inteira, clico na imagem e aí compartilhar. E daí compartilhar tem que ficar azul. O detalhe é o compartilhar ficar azul ali, porque um monte de gente às vezes não consegue compartilhar porque não ficou azul o botãozinho. Foi? Pra mim nada. Deixa eu tirar o... Não? Tá vindo. Tá, né? Tá vindo. Veio. Foi? Uhum. Só fecha teus nudes ali, tirar por favor. Zoeira, Vou tirar o ocultar pro Lucas não ficar... pra Vou não tirar dar o o tique ocultar. nervoso ali do Lucas, né? Pra não incomodar meu parceiro aí. Começa a dar os tiques nervosos ali no Lucas, aí já viu, né? Deixa eu pôr a tela inteira agora. Aí vocês me falam se foi. É isso aí. Obrigado pela lembrança. Peraí que tá indo. Esses dias o Foi, Lucas tá tava inteira? tremendo, assim, começava a sacudir o pescoço dele de tão brabo que tava por causa do ocultar ali. Pouco ansioso, menino. Isso aí. Tá dando pra tela inteira aí já? Maravilha. Tudo aparecendo, Laís. Beleza, então. Bom, o meu artigo já, então, ele tem até bastante relação com o artigo da Sara, né, e do Franco, antes do meu. Foi até legal eles apresentarem. Mas aí o meu já entra um pouco, então, até na consequência, né, como até a Dani comentou ali inicialmente, numa lesão relacionada a possíveis redução da força, né, muscular de glúteo máximo, médio, enfim, a gente vai discutindo ao longo do artigo também. Uma das hipóteses, na verdade, de biomecânicas, né. Enfim, então, aqui foi uma avaliação cinemática, então, de corredores recreativos com síndrome da banda iliotibial ou do trato iliotibial, enfim, tem vários nomes para esse tipo de lesão. Então, é um artigo de 2018, que foi realizado em Madrid, tá? Bom, então, antes de começar, só fazer uma introdução, que é a banda, né, iliotibial ou o trato iliotibial, pela referência anatômica, tá? Então, ela é uma banda espessa de face, então, formada por um tecido conjuntivo. Encontrei bastante lugar com essa descrição, né, que é uma forte continuação, então, tendinosa do tendão do músculo tensor da fáscia e o glúteo máximo. Aí tem essa figura ilustrativa aí do lado. E a função, assim, né, a função principal dessa banda iliotibial é proporcionar uma estabilização, então, do quadril e do joelho, limitando a adução do quadril e rotação interna do joelho em todos os planos de movimento. Tem bastante lugar na literatura que diz que, tipo, ela tem uma função de deixar sinérgico, assim, né, a contração da musculatura da coxa. Enfim, essa é a segunda definição. A síndrome da banda iliotibial, então, já a doença em si, né, relacionada a essa estrutura, então, o segundo principal mecanismo de dor em joelhos de corredores, tá? É uma lesão mais frequente em mulheres. A etiologia relacionada, então, a alterações na biomecânica da corrida, né? Então, quais são as alterações, tanto cinemáticas quanto cinéticas, que possam ocasionar uma lesão uma alteração nessa estrutura anatômica. Então, prováveis, né, estruturas, prováveis alterações, né, nas cinemáticas já descritas na literatura. Então, uma adução excessiva de quadril, né, até eles comentaram no artigo anterior, uma rotação interna excessiva do joelho, uma rotação externa excessiva, uma rotação externa do quadril, uma eversão e inversão do tornozelo.
Enfim, já foram descritas na literatura várias hipóteses de alterações biomecânicas que possam estar relacionadas com essa síndrome. Hipóteses cinéticas da corrida, uma redução da força de desaceleração também. Bom, a fisiopatologia, então, dessa dor, assim, vamos dizer, né, dessa síndrome, então, devido a essas alterações biomecânicas durante a corrida, né, durante a corrida por um certo tempo, né, prolongado, assim, de corrida, vai causando, então, um encurtamento crônico dessa banda fibrosa da parte lateral da coxa. Isso acarreta, então, um atrito dessa estrutura sobre o epicôndilo lateral do fêmur. Isso leva a uma inflamação crônica, então, e essa dor em face lateral do joelho. Então, dentre os diagnósticos de dor, né, na face lateral do joelho do atleta, temos a síndrome da banda iliotibial, por comprometimento daquela estrutura anatômica descrita anteriormente. Bom, então, o objetivo do artigo foi avaliar as possíveis diferenças na técnica, né, na biomecânica, enfim, da corrida empregada por corredores portadores dessa síndrome e corredores saudáveis. Basicamente, então, avaliar a biomecânica articular nos 3 planos de movimento. De novo, eu caí nesse artigo. Lembra que meu outro artigo foi isso da outra vez também? Então, avaliar os 3 planos. Lucas, tu fica rindo de fundo aí. Karma. E o segundo, ele também fez uma análise de variáveis tempoespaciais e forças de contato com o solo. Então, por esse objetivo, sabemos que teremos 5 tabelas de resultado. O segundo objetivo, então, foi, além de avaliar possíveis alterações em relação a pacientes portadores da síndrome e não, os que tiveram, se eram mais frequentes mulheres ou homens, enfim. Então, ver essa diferença também de gênero para alterações biomecânicas predisponentes. Enfim, a metodologia, então, primeiro, foram 60 corredores, tá? 30 portadores da síndrome da banda iliotibial e 30 saudáveis. A segregação dos participantes, então, foi 15 em cada grupo, né? Como está na tabela aqui. Então, a idade, uma média de 36, 38 para homem, 40, 41 para mulher, peso, altura 1,76 para homem, 1,60 para mulher, mais ou menos, peso, homem 76, 72, mulher na casa dos 55, e aqui foi a velocidade média da corrida durante a atividade. Outros critérios, então, quais eram os critérios para o grupo dos pacientes patológicos aqui, né? Então, eram indivíduos do sexo masculino e feminino, com idade entre 18 e 55 anos, a corrida de no mínimo 20 quilômetros por semana, por mais de 2 anos já, né? Tinham que ser já corredores há mais de 2 anos, corredores de retropé também. Então, a síndrome da banda iliotibial deveria ter sido diagnosticada, então, por um profissional de saúde. E o padrão da dor era algo bem importante, assim, então, os atletas tinham que ter o relato da dor, né, que se iniciava durante a prática da atividade e que aliviavam, né, um tempo após o término da mesma, assim, não podia ser uma dor já prévia à atividade em si. E tinha que ser localizada, então, em região do côndilo femoral lateral. A ausência de outras lesões concomitantes na mesma região anatômica, enfim, uma lesão do menisco, uma tendinite poplíteo e tal, tinha que ser descartada. Os critérios de inclusão para o grupo controle, então, nunca ter sentido dor, né, no côndilo femoral lateral, corredores sem histórico de qualquer outra lesão de joelho, indivíduos do sexo masculino e feminino com idade entre 18 e 55, e também a distância igual do grupo anterior. Distância e tempo, assim, né, de história de corrida. Enfim, outro dado da metodologia também é a coleta de dados. Então, os corredores utilizaram os tênis habituais para corrida. Eles correriam uma pista plana com essa distância, 5 por 15 metros, aquecimento durante 10 minutos, e o ritmo foi autoselecionado, assim, né, de acordo com o que eu mostrei nessa tabela anterior aqui, né, essa última linha, que 4 provas fossem coletadas para cada perna sobre a plataforma de força. Obviamente, dado não informado, né, para o atleta, assim como a gente faz lá no laboratório de marcha, mas até que fossem coletadas 4 provas para cada perna.
Os dados, então, foram obtidos através de um sistema de 6 câmeras da Vicon, né, que agora já estou mais familiarizada com esse povo, ajustadas na frequência de 120 Hz e sincronizadas com 2 placas, de Kessler, não sei como fala. Tá, então aqui tem só a marcação, tá, Gui, igual a gente faz lá, eles não sei quais foram, se as referências anatômicas foram exatamente iguais às que a gente usa, não me lembro exatamente. Bom, mais um pedaço da coleta de dados. Então, após o registro das coordenadas tridimensionais dos marcadores, foram obtidas as seguintes variáveis dependentes. Então, a frequência, número de movimentos cíclicos das pernas por minuto, a amplitude, os ângulos, né, do quadril, joelho e tornozelo em relação aos 3 eixos. Aí, essa linha que eu deixei em vermelho, que eu não entendi direito, ele descreve a captação de forças de reação do solo pelo status da lesão, lesionada versus não lesionada. Não entendi isso, tipo, se era separação do grupo, eu acho. Tá, bom, não entendi, não ficou muito claro, não sei se meu inglês não me ajudou muito. Todos os cálculos foram realizados, então, com o software da Vicon também. Bom, agora a gente entra nos resultados, eu fui colocando resultados e discussão logo após cada tabela, tá? Só para ficar mais fácil de tentar interpretar a tabela. Então, os primeiros parâmetros, tá, encontrados. Então, sempre a tabela ela vai ser sempre dividida na questão da coluna. Então, no grupo, né, masculino, o grupo com a síndrome e o controle, o feminino e depois no último total, tá? Todas as tabelas, o resultado está descrito dessa forma. Então, em relação a esses parâmetros temporoespaciais, né, que foi a primeira variável que eles avaliaram, o que apresentou uma significância estatística maior, então, foi o tempo de contato com o solo, né? Então, que na verdade eles descreveram que foi um tempo de contato menor com o solo para os pacientes, para os atletas que tinham a síndrome da banda iliotibial. E para os homens, dentro dos homens e das mulheres, né, sendo mais evidente no grupo das mulheres, inclusive, né, o tempo de contato com o solo menor. A análise preliminar revelou que não existia diferença entre a direita e a esquerda, a perna esquerda foi selecionada como elemento de estudo, tá? Para os pacientes controles, foi utilizada a perna esquerda como elemento de estudo, eles escreveram isso no artigo. Então, aqui eles falaram em relação ao tempo de contato menor para quem tem a síndrome. Então, aqui é só a discussão que tinha no artigo. O tempo de contato foi menor no grupo dos portadores da síndrome em comparação com o controle, se é consistente com resultados obtidos já na literatura, que relaciona maior velocidade de impacto e menor capacidade de absorção com maior carga no joelho. Então, as diferenças significativas entre os sexos foram encontradas em relação ao tempo, foi ainda menor, ficou grudado ali, foi ainda menor nas mulheres, como eu falei anteriormente. Tá, em relação à avaliação do plano sagital, tá? Então, a anteversão da pelve, então, a anteversão máxima, né, e mínima, então, tiveram também uma significância estatística para ambos os grupos, né, tanto quanto para os homens, quanto para mulheres, e no total ali, a anteversão máxima da pelve, então, com mais importância. Então, sempre maior a anteversão da pelve no grupo dos pacientes portadores da síndrome da banda iliotibial. 21, tá, isso. E em relação ao quadril, ele descreve, né, ele discute que não teve nenhuma significância, assim, não teve muito impacto para o estudo. E em relação à flexão do joelho, então, o ângulo, na verdade, né, de flexão do joelho no contato inicial, no balanço, essa palavra, Gui, stance, seria o apoio, assim, a fase de fase apoio? De apoio. Uhum. Tá, entendi isso, mas depois... Stance phases. Tá, então, aqui ele avaliou, outra significância estatística que ele achou para o plano sagital, então, foi em relação ao ângulo de flexão do joelho, então, no contato inicial, no contato, no apoio total, né, e depois na fase de balanço. Então, foi visto aqui que teve esse ângulo menor, na verdade, né, o ângulo, quando os pacientes portadores dessa síndrome, eles têm um relato na literatura já, deles terem eles flexionam menos o joelho do que flexionam menos, ou flexionam mais, peraí. Flexão... O ICBS tem uma flexão menor. Menor. É isso, exato. Flexionam menos o joelho do que os saudáveis, tá? E aí,
aqui no masculino 16, em relação ao contato inicial, o grupo feminino também teve uma significância estatística em relação ao apoio, o balanço, mas o grupo, mas somente os homens tiveram uma significância em relação às 3 fases, né, a flexão do joelho nas 3 fases. E aí depois aqui a gente vai ter a discussão. Então, diferenças significativas na anteversão da pelve. Foram encontradas diferenças na intervenção máxima e mínima da pelve entre os grupos com a síndrome e os controles. Os valores, então, obtidos podem estar associados à tensão excessiva na banda iliotibial e nos músculos ligados a ela, ou seja, glúteo máximo e tensor face lato. Diferenças significativas baseadas em gêneros foram observadas com maior diferença nos homens. Então, como eu falei ali, a mulher, né, a diferença foi menor, e a significância nos homens foi melhor. Em relação à flexão, então, do joelho no contato inicial, né, tanto o grupo masculino quanto o grupo feminino tinham menor flexão do joelho no contato inicial, e para os homens já teve um menor pico de flexão do joelho também durante o apoio e durante o balanço. E não foram observadas diferenças, então, entre os grupos no ângulo de flexão e extensão do quadril e tornozelo, como está escrito na tabela mesmo, que não tem significância estatística. Aí também, ao fim da tabela, eles sempre colocam o 1, 2 e o 3, né, que são quando teve significância estatística para o grupo masculino, feminino ou grupo total. Aí aqui, então, aqui foi o sagital, aqui o plano frontal, então. O que ele destacou dentro dos resultados da avaliação do plano frontal foi o varo de joelho. Então, o grupo com a síndrome, então, teve menos varo de joelho, e eles, na discussão, eles até colocam que eles não mostram esse dado do valgo de joelhos, mas eles descrevem que o valgo do joelho foi maior no grupo que tinha síndrome. Nessa tabela... Oi? O cara com mais varo tem menos síndrome. O cara com mais... Tem menos 2,29, né? Isso, menos 2. Sim, só que na discussão ele fala do valgo do joelho, entendeu? Nessa tabela, o que você interpreta nesse varo do joelho, Gui, pelos dados em si? Consegue entender? Olha, se ele está medindo varo, é porque ele está dizendo que ali quanto maior em módulo esse ângulo, maior o evento. Então, assim, tipo, 9 em módulo é maior que 2, por mais que tá valor negativo, né? É que, tipo, menos 9 é para um lado, mais 9 é para o outro. Normalmente, quando a gente mede grau, é assim, né? Ângulo articular, enfim. Então, Entendi. o que eu entendi é que o controle tá mais varo. O controle tá mais varo, isso. Isso. Mas eu não posso dizer que os pacientes com síndrome sejam mais valgo, ou eu posso dizer isso, porque na discussão ele fala isso, entendeu? Que eles têm... Pode. Posso dizer, tá. Pode. Entendi. Tipo, quem tá mais abduzido tá menos aduzido. A gente pode Sim. dizer isso, né? Entendi. Tá, Então, aí... acho que sim. Do corte desse plano frontal, então, né, da avaliação desse plano frontal, ele descreve esse item como um item de significância estatística, e ele discute exatamente isso. Ele coloca, então, não foram demonstradas diferenças no ângulo de adução do quadril entre os corredores, né, que é a primeira linha, 5,91 para 6,68, se você olhar o total, e depois de 6 para 12. A discussão, ele coloca... não, foram... Opa! Calma que agora foi muito... frontal. Aqui. Entre os corredores com síndrome da banda iliotibial e controles, no entanto, a adução excessiva do quadril foi identificada como fator de risco para a síndrome da banda iliotibial em vários estudos. Então, como a Sara e o Franco colocaram, tipo assim, vários lugares que você lê, a adução do quadril, sim, está relacionada com a síndrome da banda iliotibial. Só que eles discutem, né, N coisas, se foi pela captação, a forma de captação dos dados, ou se é um mecanismo compensatório que não, e por isso não foi visto, né, essa alteração durante a captação, enfim, mas não tem esse resultado compatível com o que se esperava pela literatura, né.
O ângulo, então, do valgo do joelho foi maior nos corredores com a síndrome, tá vendo? Ele discute isso, só que ele não coloca esse item para ser avaliado, ele só diz que eles têm menos varo. Esse resultado apoia as evidências fornecidas já em literatura de que o aumento do valgo pode estar associado à fraqueza nos músculos adutores do quadril, e não foram observadas diferenças entre os grupos na eversão ou inversão do tornozelo, que contradiz os outros resultados da literatura, que também relacionam as alterações de tornozelo. Bom, em relação ao plano transversal, então, ele fala, então, da rotação interna, né, do quadril, que é o que teria, né, uma significância para ser, que poderia contribuir com esse estudo. 5 e 22... É o 3 e o 9, seria... né? IPDS control. Sim, exatamente, que seria menor no grupo com a síndrome do que no grupo controle. O ângulo de rotação interna do quadril seria menor, tá? Fico tentando imaginar aqui de novo na minha cabeça. Bom, então, diferenças significativas foram encontradas apenas na rotação interna do quadril, que foi menor no grupo, né, portador da síndrome, o que não está de acordo com resultados obtidos também na literatura. Essa diferença pode dever-se a inconsistências metodológicas. Então, assim, os resultados, não sei se era um artigo muito bom, porque ele foi meio contraditório das coisas esperadas. Mas isso deixa ele melhor ainda. Bom, aí depois os resultados em relação às forças, né, que também foi um dado coletado, a força de reação, e aí eu juro que eu não entendi esses itens aqui, tipo, como é que a plataforma mede a força vertical, medial lateral e antero-posterior. Tipo assim, não cheguei a ler melhor sobre isso também, mas pelo artigo em si, não consegui entender quais forças eles estavam, então, discriminando aqui, exatamente. Essas aí, exatamente isso que tu falou. A plataforma de força consegue dissociar se as forças estão apontando para o lado, para trás, para frente ou para cima e para baixo. Tá, mas o que isso mudaria para ser predisponente à lesão? Isso que eu não consigo. Lembra que a força de reação do solo é uma resposta à nossa interação com o ambiente. Então, se a força de reação do solo, por exemplo, ali está mais alta no sentido vertical, quer dizer que por algum motivo eles estão interagindo com o ambiente de forma que quando eles batem no chão, eles têm mais força de reação para cima. Então, pode ser mais impacto durante a primeira fase de apoio, pode ser empurrar o chão com mais força, né? Alguma interação está diferente. Agora, o que causa essa interação é algo mais difícil da gente especular, né? Entendi. Tá, então, aí aqui nos comentários, em relação às forças de reação do solo, então, não houve diferença entre os grupos, né, masculino e feminino, e os controles. Em contrapartida, foram observadas diferenças significativas nos corredores do sexo feminino em relação ao pico de força medial lateral e ao pico de força vertical. Resultados, então, podem ser apoiados por autores que associam maior velocidade, aí no caso aqui, qual seria o fator externo, teoricamente, que associam maior velocidade de impacto e menor capacidade de absorção, maior carga no joelho. Então, eles discutem isso em relação a essa força. E aí, na última frase da discussão, eles colocam, então, que notavelmente menos da metade das diferenças foram estatisticamente significativas e nenhuma foi tão significativa em relação ao grupo masculino quanto para o feminino, né? Não teve nenhuma lesão nenhuma alteração biomecânica muito importante e que se repetisse em ambos os gêneros. Então, também isso sugere um potencial fator de risco baseado em gênero para cima da banda iliotibial. Aí a conclusão, então, os portadores com a síndrome exibiram, então, menor tempo de apoio, distância de frenagem, flexão do joelho, ângulo em varo, né, e rotação do quadril do que os controles. Então, tipo assim, isso era esperado, mas não foram documentadas, então, diferenças significativas na rotação interna da tíbia, na adução do quadril, na inversão do tornozelo, que seriam dados que, teoricamente, deveriam, né, ser vistos baseado no que já se tem na literatura. E a síndrome, então, afeta homens e mulheres de maneiras diferentes, e esses fatores devem ser considerados pelos treinadores. Ele não entrou nem um pouco nesse mérito de, qual é a musculatura envolvida, qual é a indicação de reabilitação, de fortalecimento e tal. Aí só o tratamento que a gente teve uma aula com outro ortopedista um dia, né, que o Lucas até que conhecia ele tinha deixado essa parte do tratamento descrito.
Aí eu só coloquei para complementação, então, que na maioria das vezes o tratamento dessa síndrome é conservador. Quando conservador, então, o objetivo da reabilitação é um alongamento miofacial do trato iliotibial, mais um fortalecimento de glúteos. Não descreveu exatamente qual grupo muscular no glúteo. E a ideia, né, o objetivo desse fortalecimento, então, além do fortalecimento, é tentar que o tempo de disparo da contração da musculatura glútea ser simultânea à musculatura da coxa, para ter exatamente aquela execução sinérgica, né? Quando cirúrgico, tem uma retirada de uma bolsinha, assim, de uma inflamatória que fica entre o epicôndilo e o trato, e acaba retirando também o epicôndilo lateral femoral, e aí você dá um alongamento da banda, e aí depois também o atleta vai para uma reabilitação. Então, é isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Comentários? Deixa eu entrar aqui. Franco, Sara, que apresentaram hoje, perceberam alguma associação entre o estudo de vocês e o da Laís? Laís, eu não lembro, é mais comum em homens ou mulheres? O quê? Assim, Mulheres. Bem mais mulheres. Uhum. Acho que eles não estão comentando ali. Não sei se ligaram o microfone. Ramiro, quer falar? Sim, eu achei muito interessante um dado, acho que veio na primeira tabela, que os que têm a lesão, eles têm menos tempo de contato com o solo do que os demais, né? E também aumenta, traz como frequência, mas teoricamente ele estaria com uma cadência maior, né? Então a gente sempre, nos outros artigos, a gente trouxe o inverso, né? Que quanto mais tempo de contato no solo, maior a tendência a gente ter algum tipo de lesão. E aí, para essa lesão específica, ocorre Exatamente. o inverso, né? Que coisa louca, né? Isso aí. Aqui os que tinham a síndrome tinham menor tempo de contato. Exatamente. Isso é muito legal, né? Por isso que eu falei que isso torna esse estudo mais legal. Porque assim, ó, a gente viu até agora que o tempo de contato era menor. Fator protetor. Isso aí, agora, não. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Sempre que a gente lê um artigo, a gente assume aquilo como um indício, não como uma verdade absoluta, né? E outra coisa que esses estudos nenhum faz, na verdade tem alguns que esses estudos são todos observacionais, né? Nenhum deles é follow-up, eu não me lembro agora a expressão em português, mas são aqueles estudos que acompanham, né? Para ver quais desenvolveram lesão, para ver quais que tinham o padrão antes de desenvolver a lesão. Porque tudo isso, nada impede de serem compensações, né? Devido à lesão. Sim, isso que eles discutem, assim, tipo, que a maioria dos atletas, eles eram portadores da síndrome, mas atualmente não tinham queixas tão importantes da síndrome. E é como eles iriam avaliar a dor ao longo da atividade, né? Tipo, é uma característica da dor que tinha que começar durante a corrida, eles não sabiam como eles iam, que grau da doença eles estavam, que estágio, que fase, assim, sabe? Para ver se eu reproduzia as alterações biomecânicas previstas. Tipo um treinamento de flexibilidade. Oi? Treinamento de flexibilidade, de alongamento, talvez trate essa síndrome, que o ângulo de flexão do joelho é menor na síndrome tibial. Sim, então, o tratamento de reabilitação, aquele doutor Adriano e aquele outro que deu aula pra gente, aquele ortopedista que você indicou, eu fui revisar também, o tratamento é esse, eles batem bastante nesse alongamento miofacial da própria banda iliotibial. Tanto que quando vocês fazem, no tratamento cirúrgico, eu até vi um vídeo ontem, quando eles tiram primeiro essa bolsinha, né, inflamatória, e depois tiram o epicôndilo, você tem, tipo assim, um alongamento dessa estrutura, e o paciente, tipo assim, em relação à dor, tem uma melhora absurda, assim, sabe? De imediato. Não sei em relação às alterações. Temos uma fisioterapeuta aqui no grupo, acho que ela pode ajudar a gente nesse. O nome daqueles rolinhos lá de liberação, aquilo lá, eu acho que é muito bom para. Sim, que eu gosto bastante de estudar face, assim, estudar tecido conjuntivo, porque ele tá todo interligado, é uma cadeia inteira na estrutura do corpo, né? Então, se for pensar, às vezes, um lugar tá com mais contratura, por exemplo, não tá com boa mobilidade da face, ali na região do trato iliotibial,
tu vai ter um comprometimento do corpo inteiro. Até eu lembro quando eu estava fazendo físico desportivo com a professora Bruscato, ela fazia uns testes com a gente, por exemplo, testar, por exemplo, quem tinha menos flexibilidade para isquios tibiais, né? Pegar uma pessoa mais encurtada. Só de tu fazer, por exemplo, movimentos com a língua ou movimento com os olhos fechados, tu ganha amplitude de movimento para alongamento, porque tu movimentou, de certa forma, a fáscia. É muito mágico, assim, da fáscia. Mas, realmente, o tratamento tem que se basear muito na parte de liberação dessa fáscia, né, de flexibilidade, e eu pensaria, provavelmente, em exercícios de cadeia cinética fechada, já que o problema do comprometimento ali do tempo de apoio é nesse momento, né? Sim. Isso aí. Estão familiarizados com cadeia cinética, gente? Não. Não. Cadeia cinética é assim, ó, é o exercício se a extremidade distal tá em movimento / contato com uma estrutura rígida. Então, por exemplo, se eu tô fazendo, sabe aquela coisa de puxada assim na academia, que tu puxa uma cordinha? Sim. Uhum. Sabe aquelezinho? Puxada, né? Então, isso é cadeia cinética aberta. Por quê? Porque a minha extremidade distal está em movimento e a minha proximal está parada. Isso chama-se cadeia cinética, perdão, aberta, né? Aberta. E se eu faço exatamente esse mesmo movimento, só que agora numa barra, onde eu faço assim, né? A barra tá parada, só que quem sobe e desce sou eu. Daí isso é uma cadeia cinética fechada. O que se diz que o nosso padrão neuromotor entre as duas situações muda muito, né? Quando a gente está com o distal parado e o proximal em movimento, ou o proximal em movimento e o distal parado, tentando trazer especificidade. Acertei, Dani? Isso. Até dá para pensar em alguns exemplos, fazer, por exemplo, cadeira abdutora, para fortalecer ali os glúteos, ou eu pegar e fazer agachamento isométrico. Sim. Isso aí. Sempre tentando trazer especificidade mais próxima com o movimento, né? Porque corrida, a extremidade distal tá parada. Ela tá parada no chão e eu tô movimentando a proximal, e o tronco se move. Então, teoricamente, né? Tem pouco estudo que aborda isso, né? Teoricamente, os exercícios que mantêm a extremidade distal fixa seriam mais vantajosos. Mas tem pouca evidência nessa área, porque quando fazem as comparações, as diferenças são baixas, né? Gui, e em relação a esse fortalecimento da musculatura glútea, você sabe alguma coisa em relação para a síndrome da banda iliotibial, baseado no artigo da Sara, né, que ela apresentou? Cara, 3 grupos. Corrida precisa muito de força de extensores e rotadores externos de quadril. Muito. Porque este é o plano do nosso movimento. Por mais que glúteo não seja uma musculatura propulsora importante, a não ser situações de sprint extremo, assim, tipo 100 metros, 200 metros, a musculatura glútea ela é mais o que a gente chama de sustentação. A força de reação dela aponta para cima e não para frente. O que acontece? Eles têm uma responsabilidade muito grande em transmitir a força do membro inferior para o tronco. E é o tronco que tem que se movimentar, né? Então, pensem que a gente tem o motor e a gente tem os passageiros, que é o tronco, e quem liga essas duas coisas é quadril. E pelve, né? Lombopélvico, aquela região ali. Então, aquela região estando bem estabilizada é o que vai garantir a transferência de força do membro inferior para o tronco. Se essa região não estiver boa, doenças N vão aparecer. Iliotibial, dor lombar, síndrome femoropatelar, gente, de tudo pode acontecer, sabe? Bursite trocantérica, porque é como se, sei lá, como é que eu posso dizer isso? Alguém tem de oficina aí, como é que eu posso dizer que o motor não tá puxando o carro adequadamente? Sei lá, é como se o câmbio não estivesse funcionando, sei lá. Sabe? Entendi. Porque é muito importante, assim, ele é o glúteo médio máximo, o próprio psoas,
e os abdominais, eles são subestimados na corrida. A importância deles é subestimada. O que eu quero dizer com isso? Não serve para nada para corrida, então não vou fazer. Ao contrário, eles podem não servir para propulsão, mas quando a gente pensa em segurança, eficácia, energética, né, tudo isso que vocês já viram aqui, é uma região super importante, assim, que é fundamental ter ela muito fortalecida. E a Dani trouxe um exemplo muito bom, que é o agachamento, né? Cadeia cinética fechada, dinâmico, pode ser realizado em força máxima, então eu posso fazer, por exemplo, 4 repetições de forma muito segura, né? 4 repetições máximas, ou seja, uma carga tão alta que eu não consigo passar disso. Pode ser feito de forma muito segura com qualquer população. Estou cansado de ler estudo já que está fazendo exercício de força com idoso, que está fazendo exercício de força com paciente neural, gente com criança com paralisia cerebral, a galera está fazendo treinamento de força já, é muito legal os resultados assim são surpreendentes. Tem vídeo de criança assim, sabe, que não consegue movimentar o lado inteiro do corpo fazendo movimentos antes e depois, assim, por causa do treinamento de força, sabe? Tipo, consegue carregar uma caixa e botar em cima da mesa, coisa que nunca fez na vida. Então é incrível, assim, os resultados que o treinamento de força traz. Gui, uma coisa que eu e a minha colega, a gente estava, que mora aqui comigo, no caso, né, a gente estava que a gente gosta muito também, tanto da área esportiva quanto da área neurológica, né? Perguntando se pacientes espásticos, até tinha conversado com o Douglas, porque na FISO a gente não treina muito isso de treinamento muscular, hipertrofiar ou não, né? E aí, saber se, por exemplo, pacientes espásticos, um PC, digamos, a gente consegue hipertrofiar, sabe? Porque então, eles têm uma demanda energética muito grande, né, para caminhar. Sim, eles têm um prejuízo muito grande, né, por causa da espasticidade. Mas a gente busca não usar tanto a expressão hipertrofia, tá? Porque hoje o pessoal tem dissociado a hipertrofia da força. Eu consigo ganhar muita força sem necessariamente aumentar minha massa muscular, tá? A massa muscular está associada ao dano muscular que eu causo na minha fibra, desorganização do sarcômero. Força é o quanto eu consigo recrutar o músculo, né? A Duda deve saber disso porque ela fez PhysioX agora há pouco, então se quiser ela pode dar uma aula para você sobre isso. Então, sim, paciente neurológico de todos os tipos se beneficiam muito disso, porque eu estou estressando o sistema neuromotor a ponto de ganhar mais eficiência nisso, né? De ganhar mais recrutamento para produzir mais força. Então, ganha sim. Tem estudo já fazendo treinamento de força. Eu gosto bastante dessa área neurológica justamente pelo laboratório de marcha, né, Dani? Eu aprendi a ler a respeito disso por causa do laboratório. Fazendo treinamento de força, por exemplo, depois da aplicação de Botox, sabe? Para ganhar um pouquinho de movimento e daí vai treinar força e flexibilidade. Então, assim, é muito legal as maluquices que os caras estão fazendo de novas, assim, bem recentes, né? Vale a pena ler. O Franco e a Sara estão por aí ainda? Eu queria pedir uma coisa para eles. Sim. Sara, se tu pudesse resumir o teu estudo, e Franco também, se tiver ainda, em uma frase, qual seria? Tô aqui. O Franco tinha feito já a frase. Mas, credo, isso que eu chamo de alunos aplicados, hein? Qual seria a frase de vocês, então? Não, na verdade, a gente, tipo, quando a gente tava fazendo o trabalho, a gente até pensou assim, o Gui vai pedir qual que é a frase, o que a gente vai falar, sabe? E no caso, a Sara tem a resposta pra isso aí. Tá, entendi. E no caso, o colega do lado sabe, né? Entendi. E aí, gente, o que vocês acham? Os demais colegas podem ajudar também. Eu acho que as mulheres, elas têm uma diferença anatômica na fase de apoio da corrida, e isso influencia nas lesões. Tipo, acho que seria isso. E por que elas têm isso? É porque elas têm um recrutamento muscular diferente. Para mim, esse é o principal ponto do trabalho. Que eles usam músculos diferentes e por isso eles têm movimentos e as coisas de cinética e cinemática lá diferente. Ai, gente, isso é muito difícil, sério mesmo. Gente, isso... Tá, porque eu vou dizer assim, por que eu faço esse esforço com vocês, tá? Porque é assim que eu construo palestra, tá? A gente consegue, quando vai construir uma aula, quando vai construir uma palestra, alguma coisa, de cada artigo, a gente tira
uma desgraçada numa frase. E daí tu vai construir uma aula, tu precisa de 30 artigos para construir uma aula inteira, para uma palestra, para um seminário. Não é tipo um artigo, sabe? Tu precisa de 30, porque cada artigo desses que a gente está apresentando, pessoal, eles nos dão um pedacinho do conhecimento mínimo, assim, ó, tipo a coisinha assim, ó, a pecinha de Lego do conhecimento. Então, a gente tem que ter essa capacidade de... Claro, o estudo ele vai trazer toda uma reflexão que vai fazer a gente chegar nisso. E coisas para a gente desenvolver a consciência crítica daquele assunto. Mas o que cada estudo contribui para a gente aprender é muito pouco. É um pedacinho. Isso, por mais que seja um artigo de 20 páginas às vezes. Ah, tá, então é isso, sabe? Então, é um esforço bem importante da gente ter. Sara, quer contribuir com a frase do Franco ali? Desculpa, Franco. Peraí, agora eu me esqueci quem falou primeiro. Foi a Sara, né? Eu que falei. Franco. Não me faz falar de novo, senhor. Eu acho que se eu fosse explicar, por exemplo, para minha mãe, isso aí. Não tem basicamente nada de conhecimento no assunto, eu iria falar que pela anatomia, como a Sara comentou, a anatomia das mulheres serem diferente, elas acabam tendo recrutamentos musculares diferentes para determinados movimentos. Ou seja, elas são capazes de produzir a mesma força que os homens em determinados movimentos, porém elas tendem, tipo, dizendo sobre o nosso estudo, elas tendem a recrutar musculaturas diferentes. E pela questão da anatomia, elas tendem a ter um pouco mais... Seriam um pouco mais propícias a lesões. Não, perfeito. Só me lembrem, as mulheres usaram mais abdutores e os homens mais extensores de quadril, é isso? Não, na verdade, os homens, quando se trata da extensão do quadril, os homens usaram mais glúteo máximo e as mulheres mais isquios. Isquiotibiais. Isso. Ah, tá. Então, peraí. Mulheres apresentaram... Mulheres usam mais... Usam mais isquios. Homens usam mais glúteos. Máximo, isso. Tá. Qual que foi a diferença dos abdutores que apresentou ali? Teve também, não teve? Teve diferença na adução, na verdade. Não, mas força de glúteo médio. Na verdade, as mulheres apresentaram força de glúteo médio maior e glúteo mínimo. Por causa desse movimento de rotação externa. Isso aí. Tá. Isquiotibiais e homens usam mais glúteos para extensão. Porque, devido a questões anatômicas, mulheres usam mais isquiotibiais e homens usam mais glúteos para extensão de quadril, né? Ok. Simultaneamente, vai ficar duas frases, né? Porque esse estudo também teve outra conclusão. Mulheres usam mais... glúteo médio mínimo. Glúteo médio mínimo. Devido à maior adução e rotação do quadril. Rotação. Isso. Muito bem. Ô, prof, eu queria compartilhar uma... Não, pode falar. Falar? Não, pode falar. Eu só ia perguntar para a Laís, ia para a próxima, pode compartilhar aí, que tu quer. Não, eu só ia falar que a Sara disse que ela mandou no WhatsApp aqui que depois ela entendeu o que tu estava falando sobre se ela conhecia algum Auler, e ela falou que conhece. Se tu quiser pedir para ela agora. Assim, ó, deixa eu explicar. A hora que tu me perguntou, tu conhece algum Auler? Eu fiquei assim, meu Deus, isso é alguma coisa de biomecânica que eu não li no artigo. Ai, chegou a me dar calor aqui, peraí. Auler Biomechanics. É um livro de biomecânica. Tu não leu esse livro, Sara? Eu não acredito nisso. Laís, e a tua frase? Laís, tu tá sem mic. Laís vazou. Vazou, fugiu! Só porque eu ia perguntar para ela. Bom, mas o... Não vazei, não, que eu não tava conseguindo liberar aqui. Ah, tá. Não. Gui, eu acho que assim, a minha frase é assim, os pontos contraditórios desse artigo, entendeu? Alterações biomecânicas que não estavam previstas na literatura e que ele mostrou que está relacionado, né, nos portadores da síndrome. Então, menor tempo de apoio, menor flexão de joelho e menor varo
né? Porque o varo de joelho, o varo é bem uma alteração de biomecânica descrita na literatura também relacionada à síndrome da banda iliotibial. Então, acho que, tipo assim, ele mostrou que esses 3 itens, tempo de apoio, flexão do joelho e ângulo e varo, foram menores nos Tem um portadores. negócio da pelve também, não teve? Eles estavam com a pelve mais em anteversão ou retroversão? Mas em anteversão. Eles tinham mais anteversão da pelve. Tava com o bumbum mais empinado também, então. Sim, aham. Aí eles acham que é pela contratura, enfim. O tempo de apoio, Então, Pela elasticidade da... tempo Oi? de apoio Lucas? é o contrário, né, do que nós esperávamos. Tempo de apoio foi menor. Aham, eles tinham menor tempo de apoio. Menor tempo de apoio, menor varo e menor Flexão do joelho também. Tanto na fase, né, de contato inicial, apoio e balanço. E menor Não. e maior anteversão. E não foi vista a adução da pelve, que era o esperado também. Não tinha, Sim. né? Então, assim, melhor falar as coisas que ele teve de diferente, na verdade. Acho que sim. Acho que tá bom assim. Eu acho que é esse tempo de apoio. Comentário, muito bom. Olha só, estamos construindo algum conhecimento aqui, hein? Na nossa planilha ali. E aí eu acho que é Gente. legal até colocar o tratamento aí em uma frase, né? Que, tipo, o que, né, basicamente, pra gente... Diga. Não, é basicamente essa parte do alongamento miofacial, né? Que até que a Dani conversou com a gente agora. Da banda. Tipo, se a gente for pensar numa reabilitação e fortalecimento do glúteo. Uma reabilitação para esse tipo de lesão. Não sei o que tu acha, só... Como discutimos isso? Acho que alguém está querendo falar, o Ramiro. É o Ramiro. Eu fiquei na dúvida se esses fatores daí são causa da lesão ou são consequência da lesão. Eles também ficam... Perfeita a tua dúvida, Ramiro. Perfeita. E sim. a gente não tem como responder isso. É impossível responder isso sem ser um estudo que falou. Eles fazem uma fotografia, assim, né? Tipo, os que tem, o que eu vou encontrar nos pacientes que tenha relato da síndrome, né? Se isso foi um mecanismo compensatório, enfim, aí discorda da literatura e tal, mas não dá para saber. É até uma crítica deles. Bom, pessoal, 4 horas, tenho que encerrar aqui, vou parar a gravação, interromper a gravação.